do último capítulo, verso 21. Esse é o capítulo definitivo do Bhagavad Gita, que é a perfeição da renúncia. 21. Pritak venatu yadyanam nanabhavam pritak vidam vedi sarveshu bhuteshu tadgyanam vidi rajasaham. Tradução e significado de Srila Prabhupada. Eu leio: o conhecimento com o qual se vê que em cada corpo diferente há um tipo diferente de entidade viva. Desculpe, esse aqui é o 21, é o 20, esse aqui, tá. Você pode... Tá. Sarva bhuteshu ye janaikam bhavavan avyayan ikshate avibhaktam vibhakteshu tadgyanam vidi sattvakam. Você deve compreender que está no modo da bondade aquele conhecimento com o qual se percebe uma só natureza espiritual indivisa em todas as entidades vivas, embora elas se apresentem sob inúmeras formas. Repitam, por favor. Você deve compreender que está no modo da bondade aquele conhecimento com o qual se percebe uma só natureza espiritual indivisa em todas as entidades vivas, embora elas se apresentem sob inúmeras formas. Significado de Srila Prabhupada: aquele que vê uma alma espiritual em cada ser vivo, seja ele um semideus, um ser humano, um animal, um pássaro, um quadrúpede, um ser aquático ou uma planta, possui conhecimento no mal da bondade. Em todas as entidades vivas há uma alma espiritual, embora elas tenham corpos diferentes em função de seu trabalho anterior. Como se descreveu no 7º capítulo, a manifestação da força vital em cada corpo se deve à natureza superior do Senhor Supremo. Logo, ver esta natureza superior, esta forma vital em cada corpo, é ver no modo da bondade. Esta energia vital é imperecível, embora os corpos sejam perecíveis. As diferenças são percebidas em função do corpo, porque na vida condicionada há muitas formas de existência material. Parece que a forma vital está dividida. Esse conhecimento impessoal é um aspecto da autorrealização. Almagyana timirandasya gyananjana chalakaya chakshurum militam najena tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está iluminando meus olhos com o archote do conhecimento. Por isso, lhe ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnu Paraya Krishna Prestai Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamini. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusa Siddhanta Nasne. Sarva Bhutachu Yenaikam Bhavan Avyayan Nikshate Avibhaktam Vibhakteshu Tadgyanam Vidi Satvikam. Então, esse verso, Krishna está explicando o que é o conhecimento no modo da bondade. Depois é explicado o conhecimento no modo da paixão e o conhecimento no modo da ignorância. Porque no capítulo anterior, as divisões da fé, Krishna fala que existe religiosidade no modo da ignorância, religiosidade, fé, no modo da paixão e fé no modo da bondade. Então, depois, nesse capítulo 18, Krishna está explicando aspectos da religiosidade, como a austeridade, o próprio conhecimento aqui, como está explicado, caridade,
penitências nos 3 modos da natureza. Porque é muito importante, o Bhagavad Gita é para quem está querendo vida espiritual, para quem está questionando, se indagando, querendo saber, querendo conhecer. Então Krishna, ele explica como isso deve ser feito, tá? Então ele está falando como é o modo da bondade, tá? Porque no modo da bondade é a condição ideal para que se possa entender as coisas, agir, viver. Em tudo na vida nós temos que estar situados no modo da bondade, tá? Porque o modo da paixão, o modo da ignorância é muito distante da condição ideal. Então Krishna aqui está explicando que o conhecimento no modo da bondade é aquele que vê todas as entidades vivas em essência. Se ele vê uma planta, entende que existe um semideus, um ser humano, seja em qualquer credo, qualquer classe social. Se ele vê um animal, ele vê tudo como almas espirituais iguais. Ele sabe que as diferenças de condição de vida, de status de vida, as diferentes espécies, categorias, toda essa diferença, diferentes variedades, são só manifestações do karma de cada um. Mas as almas são iguais. Não existe uma alma vegetal, ou muitos acreditam que vegetal e animal nem tem alma. O que dá motivação para eles explorar os animais. Mas o devoto sabe que a alma que está no animal é a mesma alma que está animando meu corpo, o corpo dos seres humanos. Não há diferença. Então essa visão é uma visão brahmínica. Inclusive em outro verso fala que o sábio introspectivo vê com visão de igualdade o brahmana humilde e aprazível, um comedor de cachorros, né, que é alguém da classe mais baixa, um elefante, qualquer ser, tudo ele vê com visão de igualdade. Essa equanimidade permite que o devoto seja, no mínimo, pacifista, ecológico. Ele vai estar numa posição que é piedoso, caridoso, tá? Complacente. Todas as virtudes elas se manifestam no ser humano em virtude dessa compreensão. Agora, se você... inclusive, a visão no modo da paixão é que gera o machismo, o antropocentrismo, o especismo, todos esses ismos que causam divisões e explorações, né? O que é o especismo? Essa palavra nem se usava, né? Mas agora que existe toda uma preocupação dos direitos dos animais, essa coisa que o veganismo está defendendo, essa ideologia do veganismo, então se criou essa palavra especismo, né? Porque alguém está na espécie humana pode explorar alguém que está na espécie inferior, né? Entre aspas, dos animais, das plantas, ou que nem o racismo, né? Raça branca é superior à raça negra, então pode explorar o negro. Ou então o machismo, o sexismo, o homem superior. Esse tipo de visão é uma visão no modo da paixão. Depois vou explicar o modo da paixão. Então um devoto que vê isso, ele respeita uma formiga, respeita um pássaro, respeita um morador de rua, porque ele sabe que aquela alma agora está ocupando aquele corpo nesse momento, pode estar vivendo um efeito de um mau karma. Mas ele sabe que no processo de transmigração, essa alma vai ocupar um corpo humano. Com o corpo humano ele poderá entender que ele é espírito, que tem uma relação com Deus e pode buscar a liberação. Então, a visão brahmínica também transcende o tempo nesse sentido. Porque ele sabe que a alma que está no corpo de uma formiga está vivendo um momento,
né? Porque existe o samsara, né? Enquanto a alma, não sai do samsara, o samsara é essa roda, né? O chakra, em que numa vida você está lá nos planetas celestiais, na outra está aqui nos planetas intermediários, na outra está numa condição inferior. Então, enquanto não se sai de samsara, vamos fazendo bom karma, vamos para cima. Um karma passional, vamos ficar aqui nos planetas intermediários. Quando vamos praticar vikarma, que é um karma inferior, então nascemos em formas inferiores de vida. Depois subimos de novo. Então alguma coisa tem que acontecer para que nós possamos sair desse samsara. E essa coisa é justamente o que Krishna ensina no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é o livro definitivo. É o livro que tem todo o conhecimento para que possamos resolver todos os problemas da existência material. São basicamente 4. Existem infinitos problemas, né? Todo dia nós nos deparamos com... E por isso que esse mundo se chama Durga. Durga quer dizer todos os seus planos, suas metas, seus objetivos, tudo aquilo que você quer alcançar, sempre vai encontrar obstáculos, adversidades. É raro quando alguma coisa dá tudo certo, e quando dá certo você desconfia, né? Está tudo certo demais, quando é que isso vai acabar? Você desconfia. Nada é assim completamente prazeroso, porque ou é medo ou é ansiedade. Quando você consegue aquilo que desejou, aí vai ficar com medo de perder. E enquanto você não alcançou, está com ansiedade. Então, dentro da problemática do mundo material, os problemas, como eu estava dizendo, se dividem em 4. Os problemas da existência da alma condicionada, que é o nascimento, a velhice, a doença e a morte. Que cada vez que temos que aceitar um corpo material, temos que viver a doença, a velhice e a morte. Somente o corpo espiritual é que está livre de tudo isso. Então, quando a alma atinge a forma humana de vida, ele entende que ele pode resolver esses problemas. Claro que a ciência está tentando resolver esses problemas com o corpo material, no mundo material. Temos a promessa da ciência, se alguém quiser esperar, a vencer a morte, vencer a doença, tudo isso é uma promessa que todos os materialistas esperam que aconteça. Mas sabemos que a condição da alma é de ser eterna, bem-aventurada, plena de conhecimento, coisa que o corpo não é. Então a alma de uma formiga, qualquer forma de vida, o Brahmana vê, então ele respeita, ele entende isso, que agora ele está vivendo aquela situação no modo da ignorância. O semideus está vivendo a situação no modo da bondade, mas que se ele abusar dessa sua condição, ele pode cair nesse mundo. Então não há uma segurança, mesmo que você siga todos os preceitos religiosos, enquanto você não desenvolve amor puro por Deus e transcenda, sempre você vai estar nesse. Mas então essa visão, agora vejam que interessante, quando Krishna fala conhecimento no mal da bondade, aqui também ele está dizendo o que é o conhecimento, porque nós temos em mente a coisa do conhecimento acadêmico. É um conhecimento muito complexo, muito amplo, muito até atualmente especializado. Tá? Mas aqui quando Krishna fala em conhecimento, ele fala distinguir espírito e matéria. Primeira coisa, o conhecimento, segundo os Vedas, ele começa com essa discriminação. Que uma energia material, temporária, e outra energia é eterna. Então, ele pensa o que é eterno, o que não é eterno. Então, o que não é eterno, o que não pode... E tem esse verso, na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha, ubayorapi drishtuantas tuana yastat pradarshibi. Esse é oportunamente um dos 5 versos que eu decorei. Pobreza de versos.
na matéria você pode ver que existem, nesse mundo você vê que existem coisas que não podem existir para sempre, né? Tudo que é forma material, tudo não pode existir para sempre. E outra natureza que não pode deixar de existir. Por exemplo, Krishna depois dá um exemplo que a alma corporificada passa continuamente da infância para a juventude, depois para a velhice, depois da morte passa para um outro corpo. A cada 7 anos temos um corpo diferente. Então aquele corpo de criança morreu, não existe mais. Agora tem o corpo adolescente, depois o corpo na juventude, depois maturidade, depois a velhice, depois essa alma passa para um outro corpo. Quer dizer, aquele corpo de bebê, de criança, de adolescente não pôde existir. Ele esteve sujeito ao tempo. Mas você que está ocupando essa transformação, não, continua existindo, né? O Idir era carregado no colo, a mãe dele carregava ele no colo. Hoje em dia ele tem outro corpo. Isso não é praticável agora, mas é o mesmo. A mãe e os amigos reconhecem como sendo o Idir, e assim é com todos nós, né? Até porque alguma coisa permaneceu que possibilitou um elo, toda essa mudança. Então, distinguir isso, o critério é neti, neti, neti. Quer dizer, eliminando tudo o que não é. Este não. Esse não é eterno, então não é espiritual. E aquilo que é, então, permanece. Como o conhecimento do Bhagavad Gita. Este é. Porque o Bhagavad Gita foi falado há 5.000 anos atrás. E ainda é, e sempre será, esse conhecimento ele não foi sujeito ao tempo, como muitas afirmações científicas, né? Nós estávamos falando sobre isso hoje, que a ciência vai trocando as teorias mais, né? Como as descobertas de Rutherford já não são obsoletas, né? Do átomo indivisível, né? Pois foram se descobrindo e substituindo teorias e teorias, mas o Bhagavad Gita é definitivo. Esses versos não foram assim atualizados. 5.000 anos você lê o mesmo verso em sânscrito que eu li antes, não precisou mudar, por quê? Então esse conhecimento está na eternidade. Agora você pega outros livros, quantos livros que já deixaram de... Quantos livros que eu já li nos anos 70 que parecia o máximo do conhecimento? Lobsangrampa. Que são coisas ultrapassadas. E Bhagavad Gita sempre existindo. Então é esse critério, o que é, o que não é. Então Krishna apresenta aqui como critério de conhecimento essa discriminação. Primeiro entender o que é temporário e o que não é. Então, entender que existe espírito e matéria, e que nós somos espírito. E que os outros seres vivos também são, e que a alma sempre é igual para todos. Numa vida você vive uma forma masculina, outra uma forma feminina, outra você pode ser uma semideusa, na outra forma pode cair na forma de uma planta, conforme o seu livre-arbítrio é usado, conforme o seu karma, né? Mas as almas são todas iguais. Todas são Satchitananda. Isso é a visão no mal da bondade. Agora, como seria a visão, o conhecimento no mal da paixão? O conhecimento no mal da paixão acha que a alma é diferente. Uma das concepções é que a alma muda conforme... Muda não, é diferente a alma de um animal, a alma de um vegetal, a alma de um ser humano. Ou então que essa alma, ou o princípio que dá a consciência ao corpo, ele é condicionado ao corpo. Que essa consciência seria condicionada ao corpo. Uma vez que o corpo deixe a vida, a existência, uma vez que o corpo morra, então essa alma não existiria mais. Porque essa é a visão da ciência, é uma visão passional.
de que a alma é fruto de um arranjo material, a alma não, a consciência, que se manifesta conforme a sofisticação desse arranjo, dessa estrutura. Na forma humana de vida, essa consciência atingiria o grau máximo. Na forma de um animal seria menos sofisticada, mas tem ali consciência também. Mas que essa consciência dependeria da forma que a alma ocupa. Então nós vemos assim concepções cristãs, né, como a ressurreição, que no momento da ressurreição voltaremos a ter o mesmo corpo, ou concepções como uma linha espírita que advoga que as almas dos animais, embora possam passar por um processo evolutivo, nunca serão iguais às formas humanas, e que apenas a forma humana pode atingir a liberação. O que seria isso uma incoerência, no sentido de que Deus, por que criaria almas inferiores só para sofrer? A condição de um animal, principalmente atualmente criado dentro da criação intensiva, uma vida inteira confinado, sofre a vida inteira. A maior bênção de um animal hoje em dia, esses criados, é morrer quando nasce, porque eles vão sofrer a vida inteira. Olha uma ave num aviário, né? E os animais todos, atualmente, existe uma criação intensiva, né? São coisificados. Ninguém pensa que o animal sofre, tudo é feito para dar lucro. Então isso tudo é uma visão no modo da paixão, uma visão no modo da ignorância. Então esse conhecimento que às vezes gera muitas doutrinas, como por exemplo a concepção budista é de que não existe uma alma individual que possa existir para sempre. Eles acreditam na reencarnação, que existe algo que reencarna de uma vida para outra, mas esse não seria uma alma individual eterna, seria um agregado, por exemplo, um corpo sutil, onde existe ali os sentimentos, pensamentos, desejos, né? Que quando o corpo morre, esse corpo sutil permanece e ele vai reencarnando até o nirvana, que o nirvana seria o momento em que não teria mais desejos para que esse corpo sutil permanecesse. Que um dos princípios fundamentais do budismo, das 4 verdades, é que é o desejo que motiva a criação de novos corpos, novas reencarnações e o nosso envolvimento com a matéria. Desde que o desejo cessaria tudo. Então você ficaria no nirvana, que é quando não há mais o samsara, não seria mais necessário. Mas segundo a visão védica, existe uma alma individual que, como Krishna fala, nunca houve um tempo que eu não existi, nem você, Arjuna, nem todos esses reis que estavam no campo de batalha de Kurukshetra. Então essas concepções são vistas como conhecimento no modo da paixão. E o conhecimento no modo da ignorância. Quando é que alguém está situado no modo... Quando é que o conhecimento de alguém está situado no modo da ignorância? Eu estou falando dos modos da natureza. Os modos da natureza significa um estado psicológico de consciência em que quando você tem conhecimento das coisas, é o modo da bondade. Quando você está identificado com o corpo, e influenciado pela matéria, então você está no modo da paixão. E quando você está abaixo disso, quando você nem consegue ser um cidadão civilizado, então está no modo da ignorância, como um criminoso, uma pessoa viciada, né? E pessoas que nem conseguem ter uma vida familiar, um trabalho, que não entendem nada da lei do karma, da religiosidade, filosofia. Então agora, no
próximo verso, Krishna explica: conhecimento no modo da ignorância é aquele em que a pessoa nem quer saber de filosofia, ele só quer saber das demandas do corpo: comer, dormir, reproduzir-se, defender-se. Às vezes você vai falar para uma pessoa, tipo um Sankirtanareiro, vai mostrar uma filosofia védica, um livro: eu não tenho tempo, estou muito ocupado, tenho pressa. E essa pressa é para ir ter o que comer. Claro que todos têm essas necessidades, mas não é a meta da vida. Aliás, quem está no modo da bondade vai fazer tudo isso, vai comer, vai reproduzir-se, vai dormir, vai defender-se, mas com a luz do conhecimento, não de uma forma promíscua e nem de uma forma passional, materialista. Então, a pessoa que acha que é o corpo, claro que não existe nada além do corpo, e que tem que trabalhar duro para comer, dormir, para a sua existência. Tem pessoas que estão numa condição de vida, né? Como os moradores de rua, onde eu estou trabalhando lá ali no Bonfim, a gente convive com essas pessoas. Então a preocupação: o que eu vou comer hoje? Onde é que eu vou dormir? Isso. A vida inteira é essa preocupação. Agora estou com fome, estou com frio, estou com sede, estou com medo. Mas isso é vida animal. Porque o animal só faz isso: comer, dormir, reproduzir-se, defender-se. O ser humano também tem esse lado animal. Mas como eu disse, se o ser humano for comer, ele vai comer influenciado pelo conhecimento. Então vamos analisar isso. Quem come com conhecimento sabe que eu tenho que comer um tipo de alimento que não cause sofrimento para outros seres vivos. Por isso que somos vegetarianos. Porque você sabe que no corpo de um animal está uma alma que nem a minha. Só está vivendo um momento dessa forma. Então você vai respeitar essa condição. Você não vai interromper a sua experiência, seu ciclo. Então você vai comer alimentos que causem o mínimo de violência, porque você quer respeitar todos os outros seres vivos. Então, se você é vegetariano, você vai comer cereais. E quando os cereais são colhidos, quando a planta já encerrou seu ciclo. Se você for cortar o trigo quando a planta está viva, ainda está verde, não vai aproveitar. Não, o trigo, os cereais em geral, quando a planta secou, você colhe. Então, nem está interferindo. E além de se usar esses alimentos, onde você praticamente não causa violência, você oferece esse alimento a Krishna. Então a alma que estava no corpo daquele vegetal, através do ser humano, ofereceu o seu serviço a Deus e avançou espiritualmente. Por isso o devoto não gosta de comer nada, porque eu sei que se eu vou comer uma laranja, eu tenho a consciência de que se eu tenho essa fruta, como o Carlos tomou 2 copos de laranjada, ele lembrou que as laranjas são misericórdia de Krishna, então ele ofereceu. Porque senão a gente é ladrão. Assim, a gente queria entrar na casa de alguém, abrir o refrigerador, nem pedir licença, come o que quer, bebe o que quer. Não é assim. Nós estamos na casa de Krishna, então todo o alimento, tudo isso vem por misericórdia dele. Então temos que agradecer, né? Temos que oferecer. E quando você oferece, você está se purificando de contrair uma dívida e também está purificando aquele ser que ofereceu essa fruta, que é uma alma como nós. Veja como essa visão no mal da bondade resolve tudo, todos os relacionamentos com os seres vivos. É a única maneira de ser pacifista, ecológico, né? Seria a única maneira de ser um bom presidente, é ter a visão espiritual. Se não, a única maneira de você ser justo, honesto, virtuoso, é partir desse conhecimento no mal da bondade. Se não, está comprometido com a paixão, com a ignorância. Então você vai procurar frutas, não precisa cortar a árvore, até você vai ajudar a fruteira,
Você vai até disseminar quantas fruteiras crescem porque você joga sementes em qualquer lugar. Depois existe o leite e derivados, que hoje em dia isso é problemático, porque se sabe que isso provém da exploração dos animais, mas o sistema védico é que os bovinos eles sejam tratados, alimentados como se fossem animais domésticos, com maior respeito, maior cuidado, jamais pensar em matar e explorar. Você protege o animal, alimenta, oferece a Krishna tudo que ele ofereceu a ti. Então você é uma simbiose, você protege o animal e ainda oferece o fruto do seu trabalho. Por exemplo, o boi, o touro podem arar a terra e planta os cereais. Depois o ser humano oferece a Krishna. Então esse animal, além de servir o ser humano, serviu a Krishna. Então aquela alma que está ali se beneficiou. E seria a perfeição do veganismo, seria essa, de você obter um alimento de um animal que foi bem cuidado, bem tratado. Porque o leite, ele é um alimento sátvico. Todos os alimentos, o leite e derivados são alimentos sátvicos, alimentos que purificam e que nutrem. Mais sátvicos até do que os cereais. Porque os cereais absorvem a energia de quem faz. E o leite e derivados não, ele é refratário, ele tem muita pureza. O ghee, por exemplo, ele ajuda a nutrir os neurônios, porque é um tipo de lipídio assim, muito sofisticado. Tu vê que é uma relação. Atualmente tem médicos que dizem que a gordura, a banha é melhor do que outras, né? Estão voltando a valorizar a banha. Tem uma corrente aí de... Quer dizer, falta ler o Bhagavad Gita, né? Tudo especulando e... Entende? Então, coisa assim, a diferença do ghee e da banha são os... Então, o que a vaca faz para o ser humano é uma oferenda, como a mãe oferece. A vaca pode dar leite para o bezerro e mais ainda para o ser humano. Quem criou assim, animais, vacas, como eu tenho minha sogra, eles veem isso. E se a vaca é bem tratada, ela produz mais leite ainda. Temos a experiência da Jambavati, a minha cunhada, que a minha sogra, quando deixou de morar no campo e veio para a cidade, ela tinha 3 vacas. E como minha sogra é devota, ela não ia vender para ninguém essas vacas, tá? Tu vai vender, tu sabe qual é o fim. Então a Jan comprou um sítio e as vacas eram boizinho, o Burfi, tinha cor de Burfi, a Surabi e a outra eu não me lembro o nome. E uma delas, ela tinha muita afeição pela Jambavati. Eu acho que ela considerava que a Jambavati era a sua, como é que se chama? Como é que é? Não, tem. Bom, ela se considerou mãe da Jambavati. Então ela mesmo não tendo assim, sendo prenha, como se diz, ela dava leite só pela relação, 3 litros de leite por dia ela dava. Ela não tinha que dar leite, porque ela não tinha cria, mas ela dava 3 litros de leite. A novilha, né? A palavra é novilha. A vaca, na concepção dela, adotou a Jambavati como uma novilha. É uma relação. A gente até acha engraçada essa relação. Tá? Então, a gente vê tudo isso. Então, sem violência, esses alimentos, trigo, os cereais e algumas verduras, tá? Você tem que sacrificar a sua vida, mas a planta, por natureza, não tem um sistema nervoso central que cause dor, né, sofrimento. Então, essa visão permite com que a gente viva uma vida pacífica, uma vida saudável. Então, isso é o conhecimento no modo da bondade. Então, para encerrar, tem a história de... Nos Vedas aparecem muitos episódios em que a visão no modo da bondade tem sintomas bem característicos, como é o caso de Bharata Maharaj. Essa é uma história que tem, é uma história verídica, na verdade, contada no Srimad Bhagavatam, né? No Bhagavata Purana.
Bharata Maharaja. Ele era um rei muito poderoso e segundo as práticas religiosas prescritas para o sistema védico, mesmo um rei, apesar de todo o seu poder, sabendo que ele é uma alma espiritual e que ele só está de passagem nesse mundo, ele entende que ele tem que aprender a renunciar e buscar a prática da meditação e transcender esse mundo. Não ficar assim apegado até o fim, que nem os aposentados aqui no Ocidente, apegados assim até o fim com tudo que tem, e os filhos precisando às vezes, né? E esperando a herança. E os pais aí, na cultura védica, quando os pais completam 50, 60 anos, quando os filhos estão crescidos, eles dão o que tem para os filhos, porque aí eles estão casando, estão precisando, né? E os pais estão precisando renunciar e reaver as práticas espirituais, e vão peregrinar em lugares sagrados, conhecer mestres espirituais. Eles vão peregrinar. Isso é muito comum na Índia, chama-se Vanaprastha. E aqui no Ocidente, então, os velhos o que fazem? Vão buscar mais gozo dos sentidos, vão fazer um cruzeiro, né? Vão num cassino, jogar, vão tentar resgatar a juventude através de medicamentos, né? Desesperadamente, ou plásticas e etc., segurando a juventude, tentando segurar. Na cultura védica não, passou essa fase. Chega de paixões e conversas. A vida começa aos 40, vocês escutaram isso? Tem um significado isso. Porque quando você é jovem, somos assediados, perturbados, né, pelas paixões, pelos desejos e metas. E quando se chega na maturidade, essas coisas já passaram. Imagina que a família já está toda encaminhada, tudo, então você pode retomar. Essa fase chama-se Vanaprastha, que é ir para a floresta, ir para o sítio. Aleluia! Tão difícil de ir para o sítio. Já estou com 65 anos, já devia estar lá há 15 anos. Mas tive filhos tardiamente. Tem que esperar, né? Que tudo seja no momento certo, nós não podemos atropelar as coisas. Então, Vanaprastha quer dizer, você deixa aquela vida de negócios e preocupações, então vai buscar aquela paz, o modo da bondade, ou vai peregrinar, buscar lugares sagrados, vá para o sítio, assim, morar no campo, plantar. Vida simples, pensamento elevado. Chega de negócios e preocupações e a cidade é insuportável. Nós fomos tocar sexta-feira com Sarasvati lá em Novo Hamburgo. Depois tocamos ontem também. E hoje eu estou aqui de novo fazendo uma turnê. E sempre congestionamento e horário para chegar, assim, tudo é um sufoco. Aí a gente fica com vontade de ir para o sítio, para o campo. E sempre é um sufoco. Claro, o devoto está aqui na cidade, né? Ele tem uma missão, ele não pode também buscar a paz de uma forma egoísta, né? Não, ele mora lá, mas quando tiver que empregar, tiver que isso é superior até. Essa paz de cumprir essa missão é mais elevada. Senão eu estaria morando ainda no meu eremitério lá em Galópolis. Fiquei 2 anos lá. Então isso é muito importante entender. Que nesses... Bharata Maharaja, ele era um rei e ele entendeu que era o momento dele renunciar tudo. As preocupações, né, de um reino, imagina. Aí ele foi para a floresta e ele tinha o mantra Gayatri, que ele meditava nesse mantra, e ele sozinho. E ele estava tendo muito progresso na sua prática espiritual. Mas um dia ele estava sempre... construiu uma cabana na frente de um rio, de um riacho, de um rio. E ele estava ali meditando e ele viu um tigre perseguindo uma corça que estava grávida. E ela ficou com tanto pavor e medo que ela pariu, né, sua cria. Depois ela foi pega pelo tigre. E aí o rei, né,
Agora ele era Vanaprastha, mas é o ex-rei, segundo aquela natureza, né? O rei tem a natureza de proteger os cidadãos. O rei védico protege até os animais do reino. Então ele quis proteger esse veadinho e criar. E realmente criou. Mas ele começou a se afeiçoar desse veadinho. Porque às vezes você renuncia um reino inteiro e depois se apega a uma... Entende? E ele se apegou como se fosse um filho. Era a companhia dele. E aí ele começou até a negligenciar as práticas espirituais, ficava preocupado quando o veadinho, depois ele cresceu, ia buscar alimento, né? Ele começou a ficar preocupado, é como se ele tivesse voltado à vida familiar. E um dia o veadinho passou um dia, passou 2 e não voltou, aí ele começou a procurar. E assim ele já estava negligenciando suas práticas espirituais. Ficava brincando com o veadinho, passeando. E antes ele ficava todo o tempo ali nas disciplinas. E aí ele procurando esse animal, né, ele caiu num poço e ele só pensava nele, não pensava mais em Krishna, só pensava nele. E no momento que ele caiu no poço e ele se feriu e abandonou o corpo, e ele pensou nele, onde é que ele está? Eu não vou poder mais protegê-lo. E no momento da morte você tem que pensar em Deus, em Krishna. Como Krishna diz, você vai para onde... A sua próxima vida vai ser a continuação daquilo que tu mais pensar na hora da morte. E devido a esse apego, ele nasceu na forma de um veado. Só que como ele era uma alma avançada, ele, embora estivesse no corpo de um veado, ele tinha ainda a consciência. Ele manteve a consciência. Então ele entendeu o que tinha acontecido com ele, que ele tinha caído, mas que ele ainda tinha atração pela espiritualidade. Então ele foi conviver com os sábios que moravam ali na floresta. Ele se tornou um animalzinho de estimação dos sábios, escutava os mantras, escutava as palestras das escrituras sagradas. Então ele foi avançando assim. Aí quando ele abandonou o corpo, ele determinou que na próxima vida ele não queria ter envolvimento com nada, com ninguém. Mas ele nasceu na família de brahmanas. Mas ele, desde o começo, ele, assim, dissimulou que ele era uma espécie de surdo mudo. Ele era visto pelos irmãos como um débil mental. O pai dele tentava ensinar as práticas bramínicas, ele não aprendia nada, embora ele já fosse uma alma muito elevada. Todos os serviços mais pesados eles davam para ele, assim. Ficar a noite inteira cuidando das ovelhas, para proteger os animais, carregar peso, tudo eles davam para ele, porque ele tinha um corpo robusto, porque ele tinha sido um kshatriya, né? De uma vida para outra vai se trazendo certos sintomas. Então ele tinha um corpo de kshatriya. Inclusive aconteceu que 2 acontecimentos com ele. Um que uns adoradores de Bhadrakali queriam fazer um sacrifício humano, oferecer um ser humano. Então escolheram Jadabharata, que era o mais inferior dos seres humanos. E aí raptaram ele e prepararam ele para o sacrifício, né, para a imolação. E aí tinha um templo da deusa Kali. Aparecia ela assim, uma estátua de bronze, com vários braços e com cada braço uma arma. Ela tem um estereótipo aborígene, né? Se veste com uma pele de tigre, cabelo todo desgrenhado, como se fosse um aborígene. E com um colar de caveiras, né? Então eles iam fazer essa oferenda e prepararam, banharam, né? Mas como Kali é serva de Vishnu e ele era Jadabharata, um grande devoto de Krishna, não podia permitir que isso acontecesse. Aí ela, quando viu que ele ia ser sacrificado, ela saiu de dentro da imagem e começou a ela mesma praticar um ritual, cortando as cabeças de todos, né? E bebendo o sangue de todos. É bem macabro isso, porque ela representa Kali, a destruição, né? É o tempo, né, que tudo devora. Assim, todos foram aniquilados, né? E ele
voltou para casa, né? Foi lá tranquilamente cuidar das ovelhas, né? Tempos depois, estava passando o rei daquela província, naquele lugar. Deixa eu tomar água. Do outro lado. Aqui? Eu sempre esqueço do lado de cá. E um dos carregadores do palanquim estava com problema de saúde, então eles tinham que escolher alguém que fosse suficientemente forte para carregar o palanquim. Adivinha quem escolheram? Jadabara. Parecia que ele não tinha vontade própria, né? Usavam ele para... Mas ele era desapegado e tudo. Aí ele começou a carregar o palanquim. E aí chegamos ao ponto que eu queria. Como ele tinha a visão, o conhecimento no mal da bondade, quando passava uma formiga ou algum inseto no caminho, ele, para não pisar no inseto, ele dava um pulo. Mas aí sacudia o rei. E isso era frequente. E os outros diziam, não, você não pode fazer isso. Você vai deixar de matar uma formiga e incomodar o rei. Mas para ele, a alma que está dentro do corpo do rei, da formiga, era a mesma. A visão dele é... Ele tinha que respeitar a alma do rei e a alma de uma formiga. Mas os outros... E o rei começava a se incomodar, né? E xingar Jadabharata, né? E continuou assim, sacudindo o rei, até que o rei ficou irado e mandou parar o palanquim e começou a expulsar ele desse. É inútil, tem corpo, não tem inteligência, não consegue servir o rei, né? Chamou ele de tudo que é. E aí Jadabharata falou pela primeira vez. Porque o rei disse, por que você faz isso? Ele disse, agora a alma que está no corpo de uma formiga está numa posição inferior a você. Mas futuramente, nada impede que você esteja numa forma inferior. Então será bom que alguém deixe de pisar em você. Ele falou. Aí ele falou, a sua visão passional vê diferença em almas e corpos. Você está iludido. Como se você ficará sempre nessa posição de riqueza, de fama. Mas o samsara não pode ser parado. E ele falou muitas coisas muito sábias, né? E o rei, como era uma pessoa muito instruída, ele entendeu que esse era um sábio. Porque é dito, né? Que quando um tolo abre a boca é reconhecido. E todos achavam que ele era tolo. Mas quando ele abriu a boca, o que ele falou foi sabedoria muito elevada. E o rei entendeu que ele tinha cometido um grande erro, uma grande ofensa. E pelos Vedas é dito que a pessoa que ofende uma pessoa santa, ele terá seu karma, a sua ruína. Então o rei ficou muito preocupado. Pediu perdão, prestou reverência, né? Todo mundo ficou surpreso. E convidou Jadabharata, que era assim o débil mental, para ser o seu conselheiro do rei. E aí os irmãos, quando ficaram sabendo, porque Jadabharata fazia dias que não aparecia, aí ficaram sabendo que Jadabharata tinha se tornado o conselheiro do rei. Imagina a surpresa dos irmãos, né? E esse rei aí se tornou um grande rei. Mas então essa história mostra, tem muitos ensinamentos nessa história. Que uma pessoa que tem a visão no mal da bondade vê com igualdade todas as almas que ocupam todas as formas. Então, Jai, todas as glórias, a Srila Prabhupada. Se alguém tiver alguma pergunta. Levantou a mão? Agora tem que fazer uma pergunta. Não precisa, ele sabe tudo. É dito que quem não pergunta ou sabe tudo ou não entendeu nada. Mas pode perguntar qualquer coisa que inclusive não esteja nesse contexto. Esses dias eu participei de uma palestra de um espírita e ele colocou, o que ele deixou bem claro é que eles entendem que dentro da doutrina espírita existe também sim essa evolução
um animal para um ser humano. Dentro da visão deles também. Sim, existem duas correntes, na verdade. Eu não sei, ele não acabou citando qual foi a fonte bibliográfica que ele consultou, mas ele deixou bem claro que eles entendem que dentro da filosofia dele. Essa linha de Emmanuel já é mais... E a linha de Allan Kardec, no Livro dos Espíritas, está aqui que a forma animal, a alma, ela evolui para planos superiores, mas ela nunca vai chegar ao ponto de... Então tem duas escolas. Porque mesmo a fonte do conhecimento espírita são como se fossem grandes cientistas e almas de planos superiores. Mas eles também estão dentro da especulação filosófica. Embora o conhecimento deles seja muito superior, ainda não é um conhecimento definitivo e perfeito. Agora aqui a gente está escutando o conhecimento do Espírito Supremo, que é um conhecimento definitivo. Então por isso que existem divergências dentro da doutrina, porque existem opiniões diferentes, embora muito elevadas. Vindo de espíritos diferentes. E espíritos diferentes, existem. Mais alguma pergunta? O Rachak se coloca em relação a essa questão que nem é uma involução. Sim. Ele coloca no sentido de que como alguém que precisa passar por uma experiência temporária, né? E às vezes pode parecer uma involução, mas na verdade está fazendo parte do seu processo de... Que é uma evolução, culmina na evolução. Existe um exemplo interessante, é como, por exemplo, você está caminhando, aí você vê uma poça d'água. Você tem que transpor a poça d'água. Aí o que você faz? Você volta para trás, né? Corre, né? Pega o impulso e depois pula. Então você retrocedeu para pegar o impulso para pular o obstáculo. Então é um exemplo bem interessante. Então não há involução no fato de você às vezes nascer temporariamente numa forma inferior de vida. Mas sabe qual é a questão? É que a doutrina de Allan Kardec foi uma espécie de resposta, à procura de uma resposta científica dos fenômenos mediúnicos. E naquele tempo houve contemporaneidade com o evolucionismo de Darwin, 1870. Então estava muito em voga a questão de evolucionismo. Então ele pegou um link aí com a evolução na ciência, que também o espírito teria que evoluir, nunca evoluiu. Porque o evolucionismo também não admite, né, uma involução. Então ficou esse... Mas como a Yamuna falou, não há involução. É uma experiência temporária. Não quer dizer que caiu na forma animal, nunca mais vai voltar para... Não. É uma experiência que a alma tem que passar para depois continuar seu processo evolutivo. Fácil de entender. Eu não tenho uma pergunta, mas só uma Sim. observação. Eu achei assim, muito interessante quando você disse que explicou a questão da evolução, né, do karma. A evolução mesmo, né, de um pouco para outro, na questão de que você passa por 4 etapas, né, na sua vida, né, a infância, a juventude, a fase adulta e a morte, né, ficou muito claro, assim. É uma evidência. Bacana, essa sua forma de explicar. Foi Krishna que escolheu esse exemplo. Mas eu acho muito interessante, né? Muito interessante que isso é algo evidente. Se você quer saber a diferença de espírito e matéria, e que o espírito ele não pode deixar de existir enquanto as formas materiais não podem existir para sempre, observe a tua própria experiência de vida, que esse fenômeno está acontecendo com você mesmo. É uma espécie também de reencarnação interna, né? Você reencarna do corpo infantil para o corpo adolescente, do adolescente para o... É uma reencarnação interna. Quer dizer, interna dentro de uma vida, você já está reencarnando. Então, esse mesmo fenômeno acontece depois em outros corpos. Então, é uma evidência empírica, né? Para quem tem a visão empírica ou racional, que não quer aceitar a revelação, que seria epistemologicamente um outro nível, você pode ver com seus... quando você vê uma fotografia, né? Agora temos o Facebook. Então as pessoas gostam de postar fotos antigas.
Aí passaram-se 40 anos, quantas vezes você trocou de corpo? Né? Não é mais, aquilo é um corpo, só você existe, e aí existe a lembrança e tal. Então você olha uma fotografia e você vê que não é mais o mesmo. Já aconteceu a reencarnação. Já aconteceu várias vezes a interna, né? Se a cada 7 anos a gente muda de corpo. Então essa é a visão no modo da bondade, o conhecimento no modo da bondade. Sim? Eu tenho uma pergunta. Dentro do movimento Hare Krishna, existem algumas correntes divergentes? E quais são, se existem? O movimento de Hare Krishna, ele pode, assim, em termos institucionais, na maneira de administrar, ter algumas divergências. Mas a essência básica, existe muita coerência. Mesmo outras linhas, assim, tem... Porque tudo é baseado no Bhagavad Gita. Então, quando o Prabhupada, por exemplo, ele fez os comentários do Bhagavad Gita, ele consultou os significados de outros mestres. Então tem esse critério de um corpo de mestres e que haja uma coerência entre outros mestres que fizeram as traduções, os exemplos. Então eu conheço assim várias correntes, mas dentro do movimento, assim, filosoficamente, existe muita coerência. E é muito confortável isso. Porque se de repente você tem que optar por divergências, né? Tem algumas questões assim que ficam um pouco, mas não questões que sejam assim relevantes e que possam prejudicar o seu processo de autorrealização. Tudo que é preciso saber para a autorrealização, sem assim elucubrações filosóficas ou assim complicações filosóficas, tudo que precisa saber está aqui de uma forma muito coerente. Aí você pode ver o Bhagavad Gita de outros gurus da linha Vaishnava e ver essas conclusões. Agora, a conclusão Vaishnava em relação ao budista, em relação ao impersonalismo, então existem muitos pontos em comum, mas divergências. Então aí é a questão de você se identificar ou não com uma linha. Algumas atingem até certo estágio, tá? Porque muitas religiões são fidedignas, são autênticas. Elas estão falando uma verdade, mas às vezes existe o fato de que elas têm um alcance limitado. Por exemplo, no Bhagavad Gita, você vê cosmologia, psicologia, os modos da natureza, que é uma análise muito interessante, é um conhecimento completo. Como eu sempre digo, o Bhagavad Gita é o conhecimento qualitativo. É o que interessa saber para resolver a nossa problemática existencial. Não é o conhecimento quantitativo, como o conhecimento acadêmico. Tudo bem se você é um estudante que vai ser médico, você precisa desse conhecimento. Mas não é ele que vai te salvar. Para te salvar, então tem que recorrer a uma escritura fidedigna. Então a gente se atém a isso. E nesse ponto, porque inclusive tem o verso original aqui. Quando tem o verso original e as interpretações, que existe uma coisa chamada Sampradaya, que é uma sucessão discipular que vem de Krishna até nós. Então essa Sampradaya, ela tem uma coerência e ela tem uma responsabilidade de atualizar e comunicar esse conhecimento e aplicar em diferentes contextos e momentos sociais e épocas e eras da humanidade. Isso é muito interessante. O Prabhupada fez isso quando ele trouxe esse conhecimento da Índia, que é uma cultura diferente. Ele soube que aqui no Ocidente ele teria que mudar algumas coisas externas em função da cultura ocidental, mas não a essência. Porque aqui é uma outra cultura. Tem coisas que na Índia seria aplicável, aqui não. Então ele foi assim, inteligente o bastante de ter sucesso, de saber o que seria relevante aqui e o que não seria relevante em termos culturais. Por isso esse é um movimento que está sempre se mantendo e crescendo. Mais alguma pergunta?
só para pegar um gancho no que ele falou, né? Sim. Talvez seja essa questão de Vishnu, né? Que as pessoas falam lá que Sim. Lakshminarayana, né? Tem umas sampradayas que consideram Sim, que sim. Krishna é uma encarnação de Vishnu, né? Aí a nossa linha não, que Krishna que ele é a fonte original. Aí teve uma história, um debate, não lembro com quem que eram esses devotos, falaram, não, tanto é que Lakshmi, ela quis entrar na dança da raça e ela foi barrada. Uhum. Parece que depois ela fez austeridade e tal, e alcançou um corpo de golpe para poder participar. Mas provou que a relação com Vishnu, ela não é que é inferior, Não é. mas é um outro, né? Não é definido, não é a mais elevada. Não é o humor do movimento Chaitanya Mahaprabhu, né? Sim, é interessante, assim, um bom exemplo. Por exemplo, tu vai na Índia, veja só, né? Na Índia, por exemplo, existem sempre os ensinamentos dentro do hinduísmo que existem os 24 avataras principais. E os avataras, quer dizer, expansões de Vishnu, da Trimurti, Vishnu, Shiva e Brahma. E de Vishnu teria essas expansões, Rama, né? Narasimhadeva, Vamanadeva, Matsya, né? E uma delas é Krishna. E ali, mesmo no Bhagavad, é citado como uma encarnação de Vishnu. Só que ele veio como sendo ele aceitou esse expediente, entende? O próprio Vishnu, ele vem como um semideus. E Krishna veio como um ser humano, ou como uma expansão de Narayana. Mas ele usou esse expediente para vir, né? É assim, por exemplo, como Maya Yashoda, Nanda Maharaja, Krishna aceita ser filho deles. Mas ele não é filho, na verdade, ele é Deus. Mas ele atua como sendo filho. Como ele atuou como sendo um dos 24 avataras principais. Então, quem tem certo alcance entende que ele é um avatar de Vishnu. Mas quem conhece o que existe confidencialmente por trás disso vai mais longe. Entende por que ele aceitou isso, por que ele veio. Então são níveis do conhecimento. Então aparentemente parece uma contradição, mas não é. Alguém queria fazer uma pergunta? Tu acha que a nossa religião tem mais conhecimento que as outras, ou cada uma tem seus pensamentos? Na verdade, como eu disse, né? Muitas religiões estão baseadas na verdade. Mas umas revelam mais e outras revelam menos dessa mesma verdade. Tá? Existe a Bíblia, existe o Alcorão, existem diferentes, o Dharmapada, né? Então você pode ler todos, estudar, tá? Mas eu particularmente que li também, e vejo que o Bhagavad Gita, ele é a essência de todos os Vedas. E ele tem uma coerência filosófica e religiosa e científica muito harmoniosa. E ele tem revelações como karma, reencarnação, a cosmologia, a psicologia. Basta estudar e ver a maneira como ele é apresentado, a estrutura do Bhagavad Gita. Eu, particularmente, e muitos concordam, é a escritura mais completa e mais profunda. Porque se for considerar os Vedas, eles são muito amplos. 108 Upanishads, 16 Puranas, 4 Vedas, e cada um os Itihasas, por exemplo, só o Mahabharata são 100 mil versos, e o Bhagavad Gita é a essência de tudo isso, então. Aquilo que a gente está falando do carro, né? Aquela questão do modo que a pessoa está e cada religião vai levando ela num modo melhor, né? Por exemplo, isso aí, por exemplo, tem religiões que tiram uma pessoa do modo da ignorância, a pessoa bebe, se intoxica, negligencia a família, morador de rua. Aí essa religião pode elevar a pessoa a uma vida familiar, uma pessoa sem vícios, né? Elevou ao modo da paixão. Outras elevam do modo da paixão para o modo da bondade, né? Essas linhas esotéricas, místicas, né? E outras levam a transcendência, que é a proposta de Krishna. Então, todas as religiões fidedignas estão trabalhando, mas a diferença é que, embora elas estejam na mesma linha, elas têm alcances diferentes, para níveis de pessoas diferentes. E basta estudar e fazer um estudo comparativo. Eu falava da Bíblia, que fala que Deus é grande,
Deus é amor, mas o Bhagavad Gita, o Bhagavatam mostra quão grande Exato. Deus é e as atividades. E as atividades pessoais dele. Não fica vago assim. Por exemplo, Deus é amor. Por que Deus é amor? Aí mostra muitas atividades, passatempos de Krishna. Muito mais íntimo. Nossa, quem lê o Bhagavatam... Porque você tem que amar a Deus, mas tem que conhecê-lo. Como você vai amar alguém que não conhece? Então, se você escuta os passatempos de Krishna, você vai automaticamente gostar, se apegar a ele. Então, podemos distribuir a praçada. Eu trouxe de Porto Alegre as famosas samosas da Radha Gopinatha. Hoje temos 3 tipos de recheios, né? Quem quiser colaborar consigo mesmo,